Amém. Deus já falou ao seu coração nessa noite? Tenho compartilhado sobre essa fala quando tenho subido aos púlpitos dias de domingo à noite, se Deus já tem falado ao seu coração, e alguns irmãos compreendem que Deus já tem falado. Outros talvez precisam ouvir um pouco mais Deus falar. Seja quem já ouviu Deus falar, seja quem precisa ouvir um pouquinho mais, certo é de que sempre bom é ouvir Deus falar. E nessa noite o Senhor vai falar conosco. Eu quero pensar em uma temática aonde você vai perceber aí de que ela vem como uma pergunta. E a temática dessa noite para nós trabalharmos é surpresa. Querido, às vezes a gente recebe surpresas. Quem aqui já recebeu surpresa? Levanta a sua mão se você já foi surpreendido. Alguém já, uma surpresa. É bom receber surpresa quando ela é boa. Sim ou não? Quando alguém traz aí você um presente e você não espera aquele presente, você fala, uau, que surpresa maravilhosa. Como é bom quando uma surpresa, ela é uma surpresa. E existem surpresas que são surpresas boas. Mas existem surpresas também que não são tão surpresas assim, que a gente finge que é surpresa, mas já sabe o que vai acontecer. Não sei se vocês já tentaram fazer festa surpresa para você, e você já descobriu que iriam fazer uma festa para você. Aí você tem que fazer aquela cara de paisagem, quando chega, né? Surpresa! Aí você fala, opa, nem esperava esse negócio. Nem sabia que isso ia acontecer hoje. Quantas vezes os outros tentam fazer uma surpresa para você e você descobre. Tem gente que tem um negócio para descobrir o que está sendo planejado para fazer para ela, que não é brincadeira, né? Passa alguém, ela já percebe que alguma coisa está sendo planejada, e aí ele já consegue correr atrás de todas as informações e não consegue receber uma surpresa. Mas também existem surpresas que são surpresas que não são agradáveis. Às vezes a gente recebe algumas surpresas que não são boas surpresas. Mas eu quero pensar nessa noite com você que está aqui sobre essa pergunta e sobre o que Jesus vai nos ensinar na sua palavra. E será, irmão, que aquilo que Jesus está nos ensinando e vai nos falar nessa noite é uma surpresa? Será que de fato eu deveria olhar para aquilo que ele vai nos relatar, nos ensinar e achar que isso é surpresa? Ou será que isso é surpresa só para você porque não quer ver a verdade? A verdade é que existem surpresas que não deveriam ser surpresa, porque Deus sempre nos orienta a verdade para vivermos em nossa vida. E eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós leremos do verso 15 ao verso 23, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, quero ler do versículo 15 ao 23 e pensar com você, isso é uma surpresa? Mateus 7, do 15 ao versículo de número 23. Está na tela para os irmãos vão acompanhar. Diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15 ao versículo 23. O texto começa com uma advertência e vai dizer a palavra de Deus: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios,
e não realizamos muitos milagres? Então, Jesus diz, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, ou vocês que praticam a iniquidade. Vamos orar, querido? Abaixe sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra nessa noite quer nos fazer perceber, de fato, Senhor, aquilo que é um fruto revelado na nossa vida, e de que a consequência dele não será surpresa nenhuma se permanecermos produzindo frutos bons ou produzindo frutos maus. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Teu Espírito possa pairar sobre este lugar e falar de uma maneira poderosa. Que homens, mulheres, jovens, adolescentes escutem uma única voz nessa noite e que seja a voz do Senhor. É a nossa oração, Pai, e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, surpresa. Jesus está trazendo para nós aí uma orientação, e é interessante perceber de que o texto, ele faz parte, o texto de Mateus capítulo 7, ele faz parte do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5. Lá no capítulo 5, Jesus começa a falar do Sermão do Monte, onde ele vai orientar os seus discípulos a terem os devidos cuidados com aquilo que eles iriam enfrentar na vida deles, em diversos assuntos, que eles teriam que aprender a enfrentar, e para eles não serem pegos de surpresa, eles deveriam estar alerta àquilo que Jesus estava dizendo para eles. Deixa eu dizer já algo para você muito importante nessa noite. Toda vez que você recebe uma informação de Deus e algo acontece lá na frente, não é surpresa, é falta de atenção. Para que você já perceba de que toda a orientação ela vem para que você não seja pego de surpresa na frente, mas para que você se prepare para aquilo que vai vir a acontecer ou aquilo também que pode estar acontecendo. E Jesus então tem esse desejo de preparar os seus ouvintes para aquilo que iria acontecer. E aí agora, chegando no capítulo 7, do verso 15 ao 23, Jesus vai dividir essa parte em dois assuntos. E os dois assuntos que ele trata agora é exatamente sobre os falsos profetas e como a gente pode identificar um falso profeta. Como a gente pode identificar alguém que é um homem mentiroso, um homem que não vive aquilo que prega. Como poder identificar, mas não apenas os profetas, Jesus está falando daqueles homens daquela época, mas também como identificar os falsos cristãos. Aqueles que diziam ser discípulo, mas não desenvolviam uma vida como discípulo. E Jesus está ensinando aqueles que estão ouvindo, olha, vocês têm todo o roteiro para conseguir distinguir quem é discípulo, quem é profeta verdadeiro, quem é profeta falso e quem é discípulo de verdade. Então Jesus começa a falar sobre isso. E o segundo assunto que ele traz é para que eles também não fossem pegos de surpresa, porque agora ele vai falar quais serão os habitantes do reino dos céus. E Jesus está ensinando para nós, irmãos, nessa noite, que chegará um dia de que alguns habitarão o céu, outros acham que vão habitar o céu. E aí, esse alerta de Jesus, para mim, para você, tem que abrir os nossos olhos nessa noite. Tem que nos fazer enxergar quem somos e o que estamos fazendo. Porque fato é de que um dia, querido, alguns habitarão o céu. E eu espero em Deus que eu e você fazemos parte disso. Que eu e você façamos parte disso. Mas para isso a gente precisa entender a orientação que Jesus traz na sua palavra, para que nós possamos então compreender aquilo que Ele quer para nós e o que Ele deseja de nós. E eu quero então pensar com você sobre algumas orientações para evitarmos uma surpresa desagradável naquele grande dia. Quantos creem que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Você ainda crê nisso? Amém. Continue crendo, porque essa é a verdade da palavra. A verdade da palavra é que Ele voltará. Agora, não seja pego de surpresa. Pastor, mas a Bíblia não diz quando isso vai acontecer, por isso você tem que se preparar, porque um dia isso vai acontecer. A surpresa pode ser a data, mas Jesus deixa claro para nós os dias, como serão quando a sua vinda estiver próxima para nós. Então esteja atento, meu irmão.
não fique dormindo, porque talvez será uma surpresa para você que não se preparar. Olha só o que vai acontecer agora, porque ele vai trazer algumas orientações, e a primeira orientação é: não crie desculpa para viver o errado sabendo o que é certo. Ele vai falar para nós sobre isso em 2 versos da palavra de Deus, o verso 15 e o verso 16, quando ele fala sobre os falsos profetas e como identificá-los. E ele vai dizer: olha, tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Alguém pode colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Jesus está fazendo eles perceberem de que dá para saber quem é quem. Dá para saber quem é homem de Deus e quem não é homem de Deus. E ele fala para nós assim: olha, observem os frutos daqueles que estão diante de vocês. Não aceitem qualquer coisa. Então, se está sendo dito uma mentira, não aceite essa mentira na sua vida. Se aquilo que está sendo revelado através daquele homem é algo que fere a palavra de Deus, que vai contra a palavra de Deus, então veja isso como uma possível realidade de um falso ensino, de um falso mestre. Deixa eu dizer algo para você muito importante nessa noite também. Nem sempre, ou quase nunca, Deus vai trazer uma palavra que vai amaciar a sua carne e vai deixar você feliz com a tua carne em pecado. Ele sempre trará uma palavra que vai corrigir você, para que a sua carne cada dia mais ela morra e o Espírito de Deus habite na sua vida. Por isso, talvez a gente vive uma geração de que está em busca de profetas ou em busca de pastores nessa geração, em busca de palavras que vão amaciar a sua carne, que vão deixar o seu ego feliz, aonde você tem um desejo ardente no seu coração de abandonar o seu casamento, e você ouve uma palavra de que casamento hoje não vale mais a pena, e você vai lá e abre mão do seu casamento. Isso é errado. Jesus está fazendo a gente perceber isso, irmãos. Existirá um tempo nessa geração de que muitos falsos ensinos seriam trazidos por falsos profetas, e muita gente daria ouvido a esses ensinos, onde está dizendo: olha, tomem cuidado, olhem para o fruto e não comam dele, porque a consequência será séria demais. A gente, nesse primeiro momento, precisa compreender de que a orientação de Deus para a nossa vida é não aceitarmos viver uma vida errada de desculpa, porque erro é erro e não tem outra palavra para o erro. Perceba algo interessante, porque Jesus está orientando os seus discípulos a identificar o que era errado, sem precisar provar do errado. Você já deve ter ouvido pessoas falar esse discurso mentiroso: ah, mas como é que eu vou iniciar um namoro se eu nunca beijei na boca do menino? Se eu não sei nem se ele sabe beijar? Para com isso, é coisa de Satanás. Está repreendido. Não, pastor, mas eu tenho que, me aproximar, eu tenho que tentar. Tentar o quê, meu irmão? Está todo errado, vai tentar nada, vai orar. Você tem que buscar o Senhor na sua vida para entender se é de Deus ou se não é. A gente não tem que ficar provando de fruto ruim para identificar a árvore. Fruto ruim se identifica pela árvore. Olha ela e veja o fruto que está dando. Se é ruim, corre. Não se aproxima. A gente percebe, eu lembro que na época que eu era mais novinho, hoje eu estou um pouco mais da idade aí do irmão Tony. Estou longe, meu irmão, estou longe. Mas na minha época falava assim: olha, se o filho for um bom filho, ele será um bom marido. Se um filho respeita a mãe, se ele obedece à mãe dele, se ele cuida da mãe, se ele trata bem a sua mãe, o seu pai, esse será um bom genro, esse será um bom marido, né? Era assim que a gente identificava, né? Bom, vamos olhar como é que ele trata a mãe dele, se ele é ignorante com a mãe, se ele é agressivo com a mãe. Imagina o que ele não vai ser com a esposa dentro de casa. Imagina como que ele não vai tratar ela depois que as portas se fecharem e o casamento entrar para dentro de 4 paredes, meu irmão. Então olha bem as suas escolhas, porque a árvore revela o fruto, e pelo fruto a gente pode perceber se vale a pena ou não continuar nesse tipo de relacionamento, ou nesse tipo de realidade da nossa vida. E perceba então, de que na orientação em que Jesus traz, ele deixa claro que esses falsos profetas, eles parecem inofensivos, mas eles são lobos. Eles são assassinos da verdade, eles têm a voz sedosa, eles conseguem atrair. E nós deveríamos olhar para os frutos deles, antes de aceitar aquilo que está sendo oferecido para cada um de nós. Uma árvore má não pode produzir bons frutos, apenas frutos maus
pois essa árvore tem a sua natureza ruim. Quando a natureza é ruim, o fruto vai ser ruim também. Então, nessa noite, eu quero alertar você, para você depois não dizer que foi uma surpresa. Ih, pastor, eu casei. Ih, pastor, eu entrei num relacionamento, eu entrei numa situação e agora, olha, eu não sabia que era assim. Olhe os frutos. Observe quem é a pessoa que você está buscando ter um relacionamento. Observe quem é a pessoa que está perto de você. Observe os seus amigos no trabalho. A gente, às vezes, senta do lado de tanta gente que fala tanta asneira e a gente concorda com as asneiras que estão sendo faladas. Você está concordando com o que está sendo dito, querido. Você está concordando com o que está sendo dito. E a gente precisa se atentar com relação a isso. Olhe bem o que está sendo dito para que você possa, não no final, dizer, eu não sabia, você sabe o que é errado, então faça o que é certo. Não podemos, irmãos, usar de desculpa para viver o errado, sabendo que é errado. Então, não haja de desculpa, porque essa desculpa para Deus, ela não vai colar, quando Ele já disse para nós as orientações para descobrirmos o que é bom e o que é mal. Não use desculpa para continuar vivendo a sua vida errada. Então, Jesus está retirando dos discípulos, qualquer possibilidade deles dizerem, eu não sabia que isso era errado. Eu não sabia que isso não podia. Eu não sabia que isso não era permitido. Eu não sabia que isso desagradava a Deus. Todo pecado desagrada a Deus. Todo pecado desagrada a Deus. Então, não vai ter desculpa no grande dia de chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu não sabia. Sabia, porque a palavra foi dita para você. E nessa noite, você que está aqui, não é mais inocente, porque a palavra revelou isso a você nesse lugar. A palavra revelou isso a você nesse lugar. Por isso a gente precisa nessa noite tomar uma decisão, e a primeira orientação aqui para nós é para sabermos que não existe o eu não sabia. Eu preciso então olhar para os frutos. Sabemos, irmãos, como identificar o certo e o errado, e Jesus nos ensina essa verdade: olhem os frutos e não aceitem serem enganados. A verdade é que tem muita gente que gosta de ser enganado. Tem gente que sofre, irmãos, porque parece que gosta de ser enganado. Sofre porque gosta de ser enganado. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero dizer uma coisa especial aqui, primeiro para as mulheres que estão aqui nesse lugar. Porque Deus está falando no meu coração a vocês, mulheres. Não viva uma vida de engano. Se tem coisa errada acontecendo, corrija o erro na sua casa. Corrija o erro no seu casamento. Busque a ajuda de Deus para corrigir as coisas erradas. Se você está casado em um casamento que coisa errada está acontecendo, busque o socorro, busque ajuda, porque Deus é um Deus que nos socorre no meio da nossa aflição, no meio das nossas angústias, no meio das nossas tribulações. Talvez existam mulheres aqui nesse lugar, ou talvez em casa, que estão sendo violentadas, que estão passando por humilhação. Busque ajuda em Deus, mas também busque ajuda daqueles que estão próximos a você para te socorrer, para te ajudar. Jesus está nos ensinando que a gente pode conhecer e perceber quem é quem. Agora, deixa eu dizer algo para você: se você casou, não é surpresa nenhuma, porque já foi identificado lá no namoro com quem é que você estaria casando hoje. O que você precisa buscar agora é o auxílio de Deus para dar certo aquilo que você começou. A misericórdia do Senhor para dar certo aquilo que você começou. Ninguém é pego de surpresa. Ninguém entra em nada forçado por alguém. Nós entramos e começamos porque tivemos vontade e desejo de entrar e começar. Por isso, nessa noite, a surpresa para você é de que o que você vive hoje não é surpresa para ninguém. Talvez as pessoas já haviam te alertado, haviam te falado, mas nessa noite, querido, em nome de Jesus, busque o socorro de Deus para manter aquilo que você começou, e Deus é quem vai te fortalecer diante dessa realidade, porque só o Senhor pode nos ajudar a viver as realidades desafiadoras que nós vivemos em nossa vida. E Jesus está nos orientando sobre isso. Não seja mais pego de surpresa. E ele vai falar mais algo interessante ainda nesse texto, porque a segunda orientação dele para nós é, olha, viver as nossas vontades, então, é algo que nos deixará e completamente nos deixará fora do reino dos céus e mostrará quem nós somos. Se você entrou aqui nessa noite, ou se você está na sua casa, e você tem desenvolvido uma vida onde a sua vontade prevalece, onde os seus desejos, eles são desejos finais, onde tudo que você quer fazer, você faz,
deixa eu te dizer algo bem importante, porque o Senhor voltará, como nós falamos nessa noite, mas Ele voltará para dizer para você de que você não faz parte do reino dos céus. Irmãos, será que ouvir que não faz parte do reino dos céus é uma palavra agradável? Quem gostaria de ouvir essa palavra aqui? Levante a sua mão. Ninguém. Ninguém talvez gostaria de ouvir uma palavra de que nós não fazemos parte desse reino, mas não é surpresa. Jesus vai nos ensinar isso, e Ele traz isso no verso 21, quando Ele vai dizer, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Talvez esse momento do texto seja um momento em que na minha vida isso traz o maior impacto, quando Jesus diz para nós, de que não são todos aqueles que declaram, talvez da boca para fora, o Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Perceba de que Jesus agora entra nesse segundo assunto, quem é que vai entrar no reino do céu? E para isso, então, ele fala sobre quem são os falsos crentes. Agora ele está falando com aqueles que são falsos, que estão dentro, mas não são verdadeiros. E antes que ele fala sobre os falsos profetas, agora ele fala sobre os falsos crentes. O que ele vai dizer aqui, querido? Jesus faz uma alerta aos seus discípulos. E o alerta dele é o seguinte, olha, um crente verdadeiro é conhecido não apenas por aquilo que ele professa. Porque muito crente, muita gente que se diz cristã, está numa igreja ou está até na sua casa e diz, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Quantas vezes você declarou com a sua boca, Senhor, Senhor, mas quantas vezes agora eu quero te perguntar, você fez o que o Senhor, Senhor mandou você fazer? Porque é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando sobre uma realidade daqueles que declaram com a boca, mas não vivem na prática o que estão declarando. Se o Senhor é Senhor da sua vida, Ele é quem manda, Ele é quem ordena, Ele é quem direciona, Ele é quem dá a última palavra. Quando o Senhor é Senhor, a nossa vida, ela age de acordo com a vontade do Senhor na nossa vida. E Jesus, então, está nos fazendo perceber, querido, de que um crente verdadeiro, ele é conhecido não apenas por aquilo que ele professa. Jesus fala disso quando lembra os seus discípulos que o falso crente, ele chama Jesus de Senhor, e ainda faz isso com intensidade, porque repetir a mesma palavra no mesmo texto é intensidade, é desejo, é vontade. E ele fala, Senhor, Senhor, só que isso não é uma prática na vida dele. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez você está na sua casa, e você tem clamado o nome de Jesus, você tem falado, Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, Senhor, me ajuda a vencer isso, Senhor, Senhor, me ajuda a fugir disso, Senhor, me ajuda a ser melhor, mas você não está botando em prática a ordem que Deus está dando a você. Você não está desenvolvendo aquilo que o Senhor está trazendo ao seu coração, e o problema disso, então, irmãos, é o abismo entre o que eles haviam falado como Senhor, Senhor, e aquilo que eles estavam vivendo, entre o que eles dizem e aquilo que eles praticam. Existe um abismo muito grande entre aquilo que eu declaro e entre aquilo que eu faço. Declarar, muita gente declara, fazer, pouca gente faz. Declarar que vai melhorar, declarar que vai se fazer diferente, declarar que vai mudar, todo mundo faz, mas na prática, querida, é que a gente vê se de fato a pessoa está decidida a mudar as suas atitudes. A gente precisa perceber isso, Jesus está nos ensinando isso, irmãos. Olha, olhe para a atitude, porque vai chegar um tempo de que tem gente que vai falar Senhor, Senhor, e Ele vai dizer na prática, você não viveu o que você disse. Na prática, isso não foi uma realidade na sua vida. Querido, a entrada do reino do céu não é para quem não está disposto a abrir mão da sua vontade. A entrada para o céu, o bilhete para entrar no céu tem que estar disposto a abrir mão da sua vontade, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ao reconhecermos o Senhor da nossa vida, Ele então passa a direcionar a nossa vida, Ele passa a comandar todas as coisas, Ele passa a dar a última palavra sobre aquilo que nós devemos fazer. Por isso nós devemos dizer, Senhor, Senhor, e fazer o que o Senhor manda que nós façamos. Jesus então nos orienta essa verdade. Ele traz aqui também um alerta aos seus discípulos, dizendo que um crente verdadeiro, ele é conhecido não apenas pelas suas obras. E perceba de que os falsos crentes, eles chegarão naquele grande dia, e é isso que Jesus está falando, irmãos. Naquele grande dia, eles vão chegar com questionamento diante do juiz, e eles vão dizer, por quê?
porque nós não somos reconhecidos pelo Senhor, porque, Senhor, nós fizemos obras, Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos muitos milagres, e todas essas obras aqui, querido, são mencionadas de maneira sobrenaturais. É interessante perceber de que Jesus está fazendo a gente enxergar de que nenhuma daquelas obras ali que aqueles homens falaram ou falarão que estão fazendo ou que fizeram, vai garantir a eles lugar no céu. Nenhuma dessa realidade que eles já haviam feito, e Jesus já está nos alertando sobre isso, não será surpresa. Se você acha, pastor, eu vivo a minha vida toda fazendo, eu vivo a vida toda evangelizando, a vida toda eu estou expulsando demônio, a vida toda eu estou fazendo milagre. Não é milagre, não é expulsar demônio, querido, que vai te levar para o céu, é a sua vida com Cristo, verdadeiramente rendida ao Senhor, que te levará para a eternidade. Sabe, querido, preste bem atenção, porque diante dessa realidade, se expulsar demônio não garante lugar no céu, porque você acha então que as tuas obras vão te garantir lugar no céu? Tem gente que fala assim, pastor, eu vou para o céu, sabe por quê? Porque eu faço coisa boa. Não vai. Pastor, eu vou para o céu, sabe por quê? Porque eu trato bem minha esposa. Não é por isso que você vai para o céu. Pastor, eu vou para o céu, sabe por quê? Porque eu dou o dízimo. Não vai entrar no céu por causa de dízimo. Você entra no céu se você tem uma vida com Cristo, porque só Cristo garante a eternidade para mim e para você. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a perceber de que não é o tanto que você faz que te garante a eternidade, mas é o quanto você está disposto a viver a sua vida em obediência à palavra de Deus, que vai trazer você a certeza de que um dia você entrará no céu. Sabe, meu irmão, talvez esse momento do texto seja um confronto para muitos daqueles que acreditam de que o fato de estarem fazendo coisas boas, boas ações, de serem mães boas, pais bons, filhos bons, levarão você à eternidade. Não será sobre isso. O céu não é para pessoas boazinhas. O céu é para pessoas que reconheceram seus pecados na terra e confessaram Cristo, por isso entrarão na eternidade. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a perceber isso. Você será um habitante do céu? Diante daquilo que Jesus está nos ensinando, você habitará no céu? Ou será que eu e você chegaremos diante do Senhor e falaremos, Senhor, olha, no teu nome nós expulsamos demônio, Senhor, no teu nome nós fizemos milagre, Senhor, lá em Parque Sueli, no teu nome nós fizemos maravilhas, fizemos conferência, a igreja lotou, Senhor, no teu nome. E Jesus vai falar assim, sabe o que acontece, querido? Você não é nem conhecido aqui nesse lugar. Você não é nem conhecido nesse lugar, porque tudo isso foi ilusório. Você não viveu o que você dizia que vivia. Como é que Deus vai reagir quando você chegar na eternidade, querido? Como será aquele dia para você? Perceba isso, faça uma análise na tua vida nessa noite. Eu tenho sido muito confrontado, e durante essas mensagens que Deus tem trazido a nós, e nesses domingos, talvez você está pensando aí, puxa, o pastor só traz mensagem que bate, machuca, fere a gente, o negócio está difícil. Irmão, está difícil para mim também. Está difícil para mim também. Ter que meditar na palavra de Deus e ouvir os confrontos que Deus fala comigo, e talvez quer falar com você nessa noite, eu creio que quer. E talvez você gostaria de ouvir uma palavra que você ficaria tão animado, tão feliz, e que essa surpresa seria uma surpresa boa, mas ela pode ser uma surpresa boa se você corrigir a tua vida na terra hoje. E aí vai chegar aquele dia, você vai falar assim, Senhor, Senhor, eu te amo, eu estou aqui. E Ele falará, esse eu conheço porque obedeceu a minha voz. Esse eu conheço porque fez a minha vontade. Esse eu conheço porque cumpriu os meus mandamentos. Esse eu conheço porque estava disposto a abrir mão da sua vontade para viver a minha vontade. A minha pergunta para você nessa noite é, você está disposto a abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus na sua vida? Porque não será surpresa para ninguém que esse dia vai chegar e você estará diante do juiz. E não adianta dizer para ele, Senhor, a minha mãe era crente, Senhor, o meu pai era da igreja, Senhor, o meu pai era pastor, Senhor, a minha mãe era diaconisa. Não vai adiantar nada. Ele vai dizer para você, se não tiver uma vida com ele, não te conheço, filho, eu conheço até o teu pai que era diácono, mas você eu não conheço, não. Não tem esse negócio de filho de pastor, pastor é, filho de diácono, diácono é, filho de crente, crente é. Querido, tem que ter vida com Deus e vida pessoal. E nessa noite Deus está nos alertando a perceber de que se esse dia chegar amanhã, como será o nosso encontro com Ele? Será uma surpresa para mim? Será uma surpresa para você? Como será esse dia? Eu ouvi esses dias no trabalho algo interessante, de que Jesus está voltando todo dia para alguém que é levado. E é verdade, esse negócio que Ele está voltando todo dia, está voltando mesmo, porque nesse segundo Ele voltou para alguém. Para você que está aqui, Ele ainda está te dando chance de ouvir. Mas talvez sejam pessoas que não estão tendo mais a oportunidade de escutar, de que essa surpresa, ela vai acontecer.
ela vai chegar. E você precisa então se orientar. Jesus está ensinando que o crente verdadeiro, ele é aquele que obedece. Obedece aos seus mandamentos. E ele deixa os seus discípulos cientes de que existem muitos que vão chamá-lo de Senhor, mas não o deixarão ser Senhor de suas vidas. E isso é revelado na vida de desobediência. Como que eu sei que Jesus é Senhor da minha vida? Quando eu estou disposto a obedecer a ordem dele. Pastor, mas eu estou cansado demais. Mas no seu coração há disposição de obediência? Amém. Louvado seja Deus por isso. Porque Deus renova os cansados. Deus renova os cansados. Agora, quando não há mais desejo no nosso coração de obedecer a palavra de Deus, então aí, querido, começa o grande problema da nossa vida. Nessa noite, você precisa escolher querer obedecer a palavra de Deus. Quando Ele é Senhor da nossa vida, não é feita a nossa vontade, mas é feita a vontade dEle e nós a obedecemos. A própria oração de Jesus em Mateus capítulo 26, verso 39, no momento da angústia, foi essa: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Olha o próprio Jesus dizendo: Senhor, eu não quero a minha vontade. Está difícil, mas não quero a minha vontade, eu quero a sua vontade. E nessa noite você precisa também escolher, dizer para Deus, se vai ser feita a vontade dEle, ou se vai ser feita a tua vontade, sabendo de que a consequência final não será surpresa para ninguém. Não será surpresa para ninguém. Toda escolha vai gerar uma consequência, e no final isso não vai ser surpresa. Perceba de que viver a nossa vontade nos deixará fora do reino do céu, porque viver a nossa vontade, ou melhor, viver a vontade dele, pode nos garantir a entrada no seu reino. Se viver a nossa nos deixa fora, viver a dele nos deixa dentro. E naquele grande dia, o que nós iremos estar é diante de um Senhor, que irá julgar se na terra escolhemos viver a sua vontade ou viver a nossa vontade. Que nessa noite eu e você sejamos aqueles que vão escolher viver a vontade de Deus. E naquele dia, então, nós poderemos gozar da eternidade em Cristo Jesus. Mas para nós finalizarmos nessa noite, eu quero te alertar uma última orientação. No final, não esteja disposto, não queira pagar o preço de ouvir da boca de Jesus: eu nunca os conheci, porque isso não será surpresa. Naquele grande dia, não queira ouvir de Jesus que você não é conhecido. Perceba que o verso 23 diz para nós: então eu lhes direi claramente, falando sobre aqueles que viveram de maneira falsa, aqueles que não quiseram praticar a sua palavra, ele diz: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nada de surpresa. Não será surpresa, querido. O resultado final de alguém que vive uma vida na prática pecaminosa, uma vida errada, será saber e ouvir da boca do próprio Senhor de que você não é conhecido por Ele. De que você não é alguém que Ele te conhece. A Bíblia diz para nós de que Deus, Ele conhece cada estrela e cada filho também, ele sabe quem é quem. Mas chegará o dia de que por conta das nossas práticas, das nossas decisões aqui na terra, no céu, você não será habitante da eternidade. Você pode ser até um habitante da terra e conhecido por Deus na terra, mas o que ele está dizendo é de que no céu você não é conhecido por Deus lá. Lá não entra gente que está na prática do pecado. Lá não vai entrar gente que está num relacionamento onde esse relacionamento está errado. Não vai entrar. Deus está nos orientando a perceber de que naquele grande dia nós não devemos querer escutar essa palavra: eu não te conheço. Você pensou, irmão? Que palavra? Talvez você falou assim: pastor, todos os sermões que o senhor pregou até hoje foram muito duros. Isso, meu filho, isso mesmo. Mas você já pensou você chegar diante do Senhor naquele dia e Ele virar para você um por um? Eu vou chamar um nome que eu não conheço aqui, porque talvez não tenha. Bartolomeu, acho que não tem nenhum Bartolomeu. Aí o Bartolomeu chega lá, e ele fala assim: ai, Senhor, cheguei, fiz tudo lá na terra. Senhor, Senhor, sabe quantos demônios eu expulsei? Expulsei uma legião. Fiz um montão de milagre, eu fazia milagre, eu jogava o manto, caía. Aí eu vou falar assim: mas rapaz, a minha palavra tu não obedeceu não.
Deixa eu dizer uma coisa para você, não te conheço. Vai para lá, sai de perto. Não quero você perto de mim. Irmãos, nós vivemos um tempo da graça, em que Cristo está nos dando a oportunidade de nos aproximarmos dele. Chegará um grande dia de que ele falará para você, se acabou o tempo da graça, não tem mais tempo, não dá mais tempo, eu não conheço você, o tempo de ser conhecido por Deus é agora. Você quer ser conhecido por Deus, querido? Reconheça o Senhor agora, nessa noite, nesse lugar. E viva a sua vida baseado na prática da palavra de Deus, para que naquele dia você possa ser conhecido por Ele. Assim como Jesus começa o seu sermão, sendo claro sobre como identificar aquilo que é errado, Ele encerra agora, sendo claro sobre o que escutará aqueles que escolhem viver uma vida de mentira e desobediência. Eu não te conheço, Pedro. Eu não te conheço, João. Eu não te conheço, Antônio. Eu não te conheço, José. Eu não sei quem você é. Então, querido, faça-se conhecido hoje para Deus. Se apresente para Deus nessa noite e diga: Senhor, eu sou pecador, mas eu quero ter a minha vida transformada pelo Teu sangue, para que na eternidade eu seja conhecido pelo Senhor, em obediência à Tua palavra na terra. Nessa noite, se apresente a Deus, querido. Se apresente a Deus, porque não será surpresa o que você vai ouvir diante da sua conduta e das suas decisões, enquanto você está aqui. Por isso, ele diz para aqueles que vivem uma vida em desobediência: nunca os conheci. Eu acredito que nenhuma decepção nessa vida, e de verdade eu acredito nisso, nenhuma decepção amorosa, nenhuma decepção no emprego, nenhuma decepção com filhos, nenhuma decepção com família, nenhuma decepção na igreja, pode se comparar com a maior decepção de você achar que você vai entrar no céu e chegar naquele dia, querido, e ele dizer para você: eu não sei quem você é. Essa talvez seja a maior decepção e a última que você vai viver na sua vida naquele grande dia. Por isso, para não viver essa decepção, querido, escolha corrigir a tua vida agora. Escolha corrigir as suas decisões e viva a sua vida então, baseado naquilo que a palavra de Deus está nos orientando. Talvez essa seja a pior palavra que podemos ouvir quando o grande dia chegar. Por esse motivo, Jesus desperta os seus discípulos para que eles tomem a decisão certa e não seja necessário ouvir no dia final a palavra final das suas carreiras: eu não vos conheço. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, orar pela minha vida, pelas nossas vidas. Eu quero orar por nós que estamos aqui nesse momento. Eu vou fazer um convite, mas antes eu vou orar por nós, e depois eu quero fazer um convite. Abaixa sua cabeça, filho. Senhor, nessa noite nós estamos aqui na sua presença, e Pai, eu acho que a tua palavra nessa noite, ela foi tão clara comigo e com cada um de nós aqui nesse lugar, sobre a certeza de que o que vamos receber nos últimos dias da nossa vida, ou quando chegarmos na eternidade, não será uma surpresa para nós. A tua palavra foi tão transparente, Senhor. Obrigado, porque o Senhor não fica dando meia volta. O Senhor é objetivo na tua palavra, para nos ensinar, ó Deus, de que haverá um dia que alguns vão ouvir: eu não vos conheço. Mas também esse mesmo dia, Senhor, ele pode ser o dia de que nós vamos ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse dia, Senhor, alguns ouvirão que não são conhecidos, mas, Senhor, outros ouvirão: entra, porque está preparado o reino para você. Senhor, que nessa noite, todos que estão aqui, Senhor, e que estão na live, sejam os que vão entrar no reino da nossa habitação. Que sejamos, Senhor, aqueles que vão entrar nesse reino. Mas, Senhor, se há alguém aqui ainda com essa dúvida, Senhor, se vai ou não entrar na eternidade, Pai, em nome de Jesus, abraça essa pessoa agora com o teu Espírito Santo. Dê força a ela agora, a ele agora, para que ele possa tomar a decisão certa e te reconhecer, Senhor, nesse momento agora. Porque se ele fizer isso, se ela fizer isso, o Senhor dá garantia de eternidade. Senhor, o teu Espírito está entre nós nesse lugar. Essa noite foi tão transparente conosco, o teu Espírito Santo, Senhor, nos fazendo perceber de que não é o tanto de coisa que a gente faz que vai nos fazer ser conhecido pelo Senhor,
mas é o quanto nós estamos dispostos a obedecer a Tua palavra, que vai nos fazer ser conhecido no céu. Que essa igreja, Senhor, seja uma igreja não de ativismo, mas uma igreja que está disposta a obedecer a Tua voz, para que nós sejamos a igreja que é conhecida na eternidade. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Continue falando no nosso coração. A partir do momento que nós encerrarmos essa oração, Senhor, continua falando, em nome de Jesus. Querido, com a sua cabeça baixa, eu quero te fazer um convite nessa noite. Você que entrou aqui neste lugar, e talvez você nunca tomou uma decisão por Cristo. Talvez nessa noite você entrou aqui e você nunca tomou uma decisão por Cristo. Mas o Senhor falou ao seu coração que você pode ser conhecido por Ele no céu, se hoje você decidir se render a Ele na terra. Se é essa a sua situação, eu estou aqui para orar com você e orar por você. Eu quero te convidar a ir no seu lugar, levantar uma de suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Se você, naquele grande dia, quer ser conhecido por Deus, como filho de Deus, se você entrou aqui e nunca tomou essa decisão, mas hoje você quer tomá-la na sua vida e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero te receber como meu Senhor e meu Salvador. Se é o seu caso, hoje, talvez você seja o único que Deus trouxe aqui para tomar essa decisão nesse momento. Se é com você que Deus está falando, levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Tenha coragem de dizer para Deus: sim, Senhor, eu quero me render aos teus pés. Se esse é o seu caso, levante a sua mão, eu quero orar por você. Talvez existam outros casos aqui e eu quero fazer um segundo convite nessa noite. O meu segundo convite é para você que já é crente, meu irmão. Para você que é crente. Mas você foi confrontado nessa noite na palavra de Deus. Diante daquele grande dia, o que você vai escutar? Vinde bendito do meu Pai, ou eu não vos conheço. Baseado nos frutos que você tem dado, baseado nas suas decisões, você sabe o que vai ser revelado naquele grande dia. Mas isso não é surpresa para você mais. Então, querido, se você entrou aqui nessa noite, você quer dizer para o Senhor, seja você crente já: Senhor, eu quero te pedir perdão. Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor nessa noite. Eu quero mudar as minhas atitudes e vou fazer isso quando sair daqui. Eu quero te convidar então nessa noite a levantar uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Se você entrou aqui nessa noite querendo mudar as suas decisões, as suas atitudes diante do Senhor, levante a sua mão, eu quero orar por você. Não é vergonha nenhuma nós reconhecermos que precisamos de mudança. E se Deus está falando no seu coração, você que está aqui já crente e quer reconhecer isso diante do Senhor, levante a sua mão agora, eu quero orar pela sua vida. Se há alguém nessa noite aqui, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Pode abaixar sua mão. Existem mais pessoas aqui. Querido, amém. Deus abençoe sua vida. Querido, não queira ouvir naquele grande dia: eu não te conheço. Essa noite é a noite de você ser conhecido por Deus. Então levante a sua mão para Ele e fala: Senhor, estou aqui. Eu estou reconhecendo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Existem mais pessoas aqui que Deus está falando. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus está falando com mais pessoas que precisam nessa noite tomar uma posição diante dEle. E é com você que entrou aqui neste lugar. Talvez você entrou pela primeira vez nessa noite. E Deus te ama tanto que Ele está dizendo para você: eu quero te conhecer. Mas se faça conhecido para Ele agora nesse lugar. É com você que Deus está falando. Levante a sua mão, nós vamos orar. Orar por aqueles que levantaram as mãos. Eu quero orar por você que está aqui. O Ministério Vida e Luz vai se aproximar e nós vamos cantar uma canção. E enquanto estamos cantando essa canção, você que levantou a sua mão, você que tomou uma decisão, você vai vindo aqui na frente, nós vamos interceder pela sua vida. O Ministério de Acolhimento está aqui, nós vamos abraçar você, nós vamos orar por você. Então você vai saindo do seu lugar, se coloque aqui na frente e nós vamos louvar. E se você que está aí no seu lugar sente esse desejo, saia do seu lugar e venha. Mas vem para se render ao Senhor nessa noite. Vem de verdade para a presença dEle. Nós vamos louvar e você fará isso se Deus falou ao seu coração.